Beleza, vamos então para o último dia da nossa série GPS. Nós estamos o mês de janeiro todo meio que conversando a respeito de como nós vamos nos orientar no ano de 2018. Porque é importante podermos saber onde estamos, para onde vamos e qual vai ser o trajeto antes de nós começarmos a nos deslocar. Todas as vezes que, e não é tantas vezes assim, tipo uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos, eu e a Alessandra e nossa família temos a oportunidade de irmos para os Estados Unidos, porque nós somos cidadãos americanos e de vez em quando é bom estar lá para fazer algumas coisas, ter alguns contatos. E normalmente a porta de entrada é Miami. E sempre costumávamos levar, antes do advento de celulares com GPS, Waze, Google Maps e tudo mais, um aparelhinho de GPS. Vocês já usaram esses aparelhinhos de GPS? Já? Alguns, assim, aparelho de GPS, não era só no celular, não, existia um aparelho. Tá? Uma coisa à parte do celular, que era um aparelho de GPS. Só que esse aparelho de GPS sempre me passava a perna. Porque a gente chegava em Miami e eu configurava ele todo bonitinho para acessar Miami, e com a cidade de Miami já toda bonitinha no GPS, aqui de Manaus. Só que em Manaus, os satélites, quando eles triangulam para achar a localização, eles acham a localização de Manaus. É onde eu estou. Aí eu chego em Miami, tiro da caixa, coloco lá no subsolo de 8 andares de estacionamento do lugar onde você aluga o carro, e eu coloco lá e diz, satélites não encontrados. Aí o que a gente faz? A gente começa a dirigir a ermo, mesmo sem saber onde está e mesmo sem saber para onde vai, só para ver se triangula alguma coisa. O problema é que ali perto do aeroporto e do local de tirar os carros em Miami, é um macarrão, é um nó. E se você começa a entrar por alguns lugares, você entra em algumas vizinhanças que não são tão alvissareiras, não são tão gostosas assim. E, normalmente, o que a gente faz é que a gente começa a dirigir mais ou menos para o que a gente acha que vai ser. Né? Assim, eu acho que eu lembro dessa rua, esse nome dessa rua não é meio estranho, eu vou por aí. E, gente, eu e a Alessandra já nos perdemos tanto. E eu não sou um cara muito legal quando se perde. Alguém sente o que eu sinto quando se perde? Assim, a esposa está fazendo assim. Pode fazer assim também, marido. A Alessandra é de boa para se perder. Para ela é de férias, ou quando está em alguma coisa assim fora de Manaus, tudo está de boa. Se a gente demorar 10 horas para chegar no hotel, está de boa. A gente está nos Estados Unidos de qualquer forma, está pagando em dólar. Mas, quando eu me perco, eu perco o dia. Eu não sei lidar com essas coisas de estar perdido, de não saber onde eu estou, muito menos para onde vou, e não saber qual é o trajeto que eu estou vivendo. Por isso, nas últimas 3 semanas, justamente porque os nossos satélites existenciais demoram um pouco para triangular exatamente onde nós estamos, já estamos há 3 para 4 semanas, hoje 4 semanas, falando a respeito de traçando novos rumos, traçando novos trajetos. Porque o nosso desejo é realmente podermos nos localizar com um ponto de referencial seguro e firme. Por isso, e somente por isso, nós estabelecemos o nosso ponto referencial, ou como nosso satélite principal, Deus, o Criador. Por Ele ser estável e perdurar de geração em geração, por Ele não estar volúvel às mudanças circunstanciais e culturais, nós estabelecemos lá no primeiro dia que o nosso local seguro para estabelecermos a referência de onde estamos é em Deus. No segundo dia, nós conversamos que também aquele que direcionaria onde queremos chegar também seria nele. Visto que nós estamos, de certa forma, presos existencialmente no espaço-tempo e não temos conhecimento pleno do futuro, na verdade, não temos conhecimento nenhum do futuro, é sábio nós estabelecermos Deus que transita pelo presente, futuro e passado, que tem plena liberdade de caminhar no espaço-tempo que nós não temos, então, se estabelecermos nele e na missão dele a nossa tarefa, ou o nosso lugar onde queremos chegar, nós chegaremos em algum lugar relevante, com alguma realidade.
Então estabelecemos também esse lugar onde queremos chegar como o lugar onde Deus deseja que nós cheguemos. E como pano de fundo de tudo isso que nós conversamos, nós usamos o livro de Neemias. Porque Neemias tem algumas notícias a respeito do que aconteceu com o seu povo e como está o seu povo, então ele tem plena noção real de onde se está. Mas ele sabe também onde deseja chegar, porque ele sabe que a sua tarefa na missão de Deus de reconstruir o povo era construir um muro. E no trajeto que ele continua, que ele começa a andar construindo o muro, lidando com as dinâmicas sociais do povo, lidando com os problemas de ego de alguns dos seus compatriotas, e parece que todo ser humano tem certos problemas de ego, né? Lidando com os problemas dos seus inimigos, ele não permite que distrações e obstáculos impeçam que ele chegue no objetivo dele, que era construir o muro. Hoje, nós não vamos, você pode relaxar, eu sei que são 11h43, nós não vamos usar mais Neemias. Você pode continuar usando o livro de Neemias, até para absorver algumas outras coisas com as quais ele lidou, e lidou de forma maestral, para chegar ao propósito final de reunir novamente o povo de Israel, o povo de Judá, na verdade, na cidade de Jerusalém, e ter o povo novamente dedicado a Deus naquela cidade. Mas hoje a pergunta básica que nós vamos responder de uma forma bem rápida, bem breve, porque já conversamos a respeito de onde estamos, já conversamos a respeito de onde desejamos chegar e já conversamos a respeito do trajeto no domingo passado. Você pode acessar todas essas palestras pelo YouTube ou então no Facebook. Hoje nós vamos conversar a respeito de quem vai dirigir. Porque durante todo o trajeto, as decisões de quem vai dirigir a caminhada são decisões importantíssimas. Porque muitas vezes o resultado final da viagem tem como mola mestra, tem como quebra exatamente quem está no volante. Eu, certa vez, de novo, nos Estados Unidos, eu não gosto de dirigir aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, Misael, até que é gostoso dirigir. Aqui no Brasil é um negócio meio ruim, né? O nosso prefeito está precisando ajeitar as nossas ruas aqui em Manaus. De repente, se você, Magali, conseguir falar com ele, além das crianças e tudo mais, fala das ruas também, porque está complicado. Mas dirigindo nos Estados Unidos é muito, muito fácil você se perder. Porque é quase tudo igual. Os prédios são meio cinzas. Os pontos de referência, que eu não estou morando lá, são um tanto quanto parecidos uns dos outros. As lojas são exatamente nos mesmos lugares. Parece que em toda esquina tem uma loja igual. E você passa por aquela loja, você, puxa, eu passei de novo. Aqui não, você pode estar a quilômetros de distância, em outra cidade, e você acha que você está passando no mesmo lugar. E quando viaja a família inteira, tipo... tem alguns integrantes da família Lira aqui hoje, né? A Carla está ali olhando para mim, dizendo assim, aí lá ele falar. Quando viaja a família toda da Alessandra com a gente, é um para acertar. Sabe por quê? Porque a discussão não é quem vai dirigir o meu carro. Eu já sei quem vai dirigir o meu carro. Quem vai? Sou eu. Eu não abro mão de eu dirigir o carro. No máximo, a Alessandra pega no volante também. Mas quem vai dirigir os outros carros? Porque todo mundo tem carteira, todo mundo é maior de idade e todo mundo quer a liberdade de poder ter 4 rodas para ir para onde quiser. Mas só tem 2 motoristas para 7 lugares, porque só dá para colocar 2 motoristas no contrato. E aí quem vai dirigir? E normalmente não só dá um certo atrito inicial, mas quem está no volante naquele instante, normalmente é o fator... o elo importantíssimo de como o comboio vai andar. Porque o pé, às vezes, não é tão pesado. Às vezes, o cara acha que sabe ler inglês e não sabe. Às vezes, o cara acha que sabe usar o GPS e não sabe. E, às vezes, o cara acha que sabe muito e deixa todo mundo para trás. Então, vocês estão vendo que até na forma
coloquial de pensarmos a respeito de quem vai dirigir, quem está atrás do volante é muito importante. Pais de adolescentes, levantem as duas mãos para eu saber quem você é. Pais de adolescentes ou de jovens, assim, até os seus 24, 25 anos. Isso, aumentou o número um pouquinho. Você se preocupa com quem o seu filho anda no carro? Preocupa sim ou não? Você se preocupa. Legal. Por que você se preocupa? Fala alto aí, grita. Por que você se preocupa com quem o seu filho está? Porque geralmente é da mesma idade. É mais ou menos por aí. O que mais? Porque eu não estou dirigindo. Essa é a minha preocupação máxima. Quando os meus filhos estão com qualquer outra pessoa, é porque não sou eu que estou dirigindo. E o pior é quando... E, Nicolas, tapa os ouvidos. O pior é quando eles começarem a dirigir. Porque mesmo que você treine, eles ainda são noviços. E pessoas que começam a fazer alguma coisa sempre erram. Você já andou de bicicleta? Você caiu? Só que a queda de bicicleta só rala o joelho. Uma queda de carro, no mínimo dá um prejuízo grande, mas pode dar outros problemas. Então, eu acho que é plenamente estável a realidade de nos preocuparmos com quem vai dirigir. Mas aqui eu não falo quem vai dirigir somente o seu carro, eu digo quem vai dirigir o seu ano. Quem vai dirigir o seu trajeto de lugar onde você está, onde você quer chegar. Esse trajeto aqui, que haverá obstáculos, haverá distrações, haverá problemas. Você se encontra competente para dirigir a sua vida? Essa é a pergunta. Será que temos as ferramentas necessárias para nós mesmos dirigirmos a nossa vida? Eu sou um péssimo motorista, eu preciso admitir. Porque eu gosto de discutir com os aparelhos de GPS e com o Waze e com o Google Maps. Principalmente quando são 5 e pouco da tarde, eu preciso chegar rápido em algum lugar, porque eu sempre acho que eu sei chegar por trajetos mais rápidos. Alguém mais é assim como eu? Em inglês existe uma palavra para isso. Stubborn é a palavra. Como é que traduz isso, Sara? Teimoso. E como somos teimosos? O Waze diz lá que vai demorar meia hora no trajeto mais rápido e 7 minutos de engarrafamento. E a gente sempre acha que a gente tem um trajeto um pouquinho mais rápido. E parece que cada curva que você vai, o engarrafamento aumenta 3 minutos. E ele recalcula, e ele diz assim, recalculando, aí, só faltava dizer, ô imbecil, você saiu do trajeto, agora vai demorar mais 3 minutos. Eu acho que se Deus xingasse, ele chamaria a gente de tantos nomes, gente. Porque a gente faz tanto isso. Por tantas vezes, a gente vem num trajeto que a gente já testou, ele já disse que dá certo, ele já nos chamou a usar aquele trajeto, e a gente olha um trajeto que parece melhor. Gente, não, acho que por ali vai ser mais gostoso, vai ser mais legal, vai ser mais alguma coisa, e a gente faz. Aí é a hora que eu acho que o Waze de Deus iria dizer, ô leso, volta para o trajeto que vai ser pelo menos mais 3 anos. Deixa eu dar uma ilustração para vocês, e já já a gente abre em Salmo 37. Tá? Então começa a abrir sua Bíblia em Salmo 37. Mas pensa um pouquinho comigo no povo de Israel, saindo do Egito. Tá, pensa comigo, talvez você não seja rato de Bíblia, eu vou contextualizar um pouquinho. O povo de Israel foi para o Egito por causa de José do Egito, que tinha sido vendido pelos irmãos. Aí Deus faz um trajeto completamente louco na vida de José. Ele é colocado como governador do Egito, traz toda a sua família, na verdade, todo o clã, e o clã se desenvolve na terra do Egito. Mas depois morre o faraó que conhecia José e sobe numa dinastia que não conhecia o povo de Israel e escraviza o povo de Israel. E aí Moisés nasce. Lembra? Ele é criado pela filha de Faraó. Estão comigo? Criado pela filha de Faraó. A filha de Faraó cuida dele, ele encontra-se naquele palácio e sabe como transitar no palácio, foge, volta, tira o povo de Israel do Egito e começa a correr com eles do Faraó, fecha o Mar Vermelho. Estão comigo? Tudo beleza? E agora eles estão no deserto.
Um trajeto que demoraria alguns meses, na pior das hipóteses, para sair do Egito e chegar na terra de Canaã. Com as guerras que eles enfrentariam, digamos que eles demorassem 20 anos. Vamos colocar 20 anos, uma geração de gente forte, né? Que escravo, que torrão mesmo, chega lá e invadir os lugares, dominar a terra e estabelecer, conquistar a terra de Canaã. 40 anos, vamos botar 40 anos aí. O povo de Israel chega na biqueira, ele chega assim na fronteira da terra prometida. Dá tchau para a galera. E aí, por causa de vários descaminhos, e aqui nenhuma coincidência com o Amazonas, mas por vários descaminhos, eles passam mais 40 anos andando, eles passam 40 vezes 2, rodando no deserto, porque eles resolvem não deixar Deus dirigir. E olha que naquela época, Deus estava na forma de coluna de fumaça ou coluna de fogo, andando na frente do povo. E a orientação era, quando a nuvem andar e quando a coluna de fogo andar, vocês andam logo atrás. E o povo de Israel era exatamente igual a eu e você. Um outro exemplo do povo de Israel chega na época da conquista. Tice e Léo estão conquistando ali Rondônia. Eu sempre confundo Rondônia com Roraima, é Rondônia mesmo, né? O povo de Israel estava na época da conquista. Chegam na primeira guerra, Deus orienta, dá todas as coordenadas e eles vão lutar contra Jericó, uma cidade que os espiões disseram não adianta nem lutar porque eles são gigantes, é grande demais, a gente vai perder. Aí alguns dizem, não, Deus está conosco, nós vamos ganhar. Eles confiam em Deus, eles estabelecem o trajeto, Deus diz como é que é para fazer, vocês vão derrotar Jericó com trombetas. Pensa no negócio besta. Deus diz, vocês vão marchar ao redor da cidade e vão tocar trombetas quando o sacerdote disser, porque eu vou dizer para ele a hora que é para fazer. Eles marcham, passam um tempo marchando. Depois, no final da marcha, eles tocam as trombetas, as muralhas caem, eles ganham da mais forte potência daquela época na entrada da Terra Prometida. Conseguimos ganhar, estamos juntos e tal, é assim mesmo, somos o máximo e tudo mais. Deus tinha falado, não pega nada, vocês precisam confiar em mim, não é para pegar. Direcionamento bem claro. Olha para mim. Os direcionamentos de Deus em sua palavra são muito claros. Não há muita dúvida no que Deus ensina. A dúvida é se nós queremos segui-los ou não. Ponto. Deus diz, não é para pegar nada. Não é para pegar ouro, não é para pegar prata, não é para pegar animais, nada. É tudo do Senhor. Não toque em nada. Um carinha resolve enterrar. Pega, guarda. Aí eles vão enfrentar uma cidadezinha, vagabundinha, pequena, chamada Ai. É um nome, assim, importante ser Ai. Porque o povo de Israel vê, a gente, agora já é a gente, não foi Deus, né? A gente derrotou Jericó, Ai vai ser fácil. Eles vão lutar contra Ai e recebem um Ai. São derrotados por uma cidadezinha. E eles começam a ficar desesperados. Eita, e agora? A gente vai ser derrotado por todo mundo, a gente perdeu de Ai. E aí Deus pergunta, vocês perderam de Ai, mas vocês já pensaram por que vocês perderam de Ai? Talvez tenha sido alguma curva no trajeto que vocês fizeram e realmente Acabe havia tomado coisas que Deus havia dito que não era para tomar. Por que eu trago o contexto dessas coisas? A palavra de Deus nos orienta com várias coisas a respeito da nossa vida relacional, conjugal, profissional, nossa vida financeira, a nossa vida familiar, a nossa vida como pais, a nossa vida como filhos, a nossa vida com Ele. Leia só o Novo Testamento, se for por isso. Ou, se não o Novo Testamento, Mateus 5, 6 e 7. 3 capítulos. Há tanta orientação a respeito do direcionamento de Deus. E tantas vezes nós, como motoristas teimosos, dizemos, não, o papai aqui sabe melhor como dirigir a vida.
E normalmente, quando nós afirmamos, o papai aqui sabe melhor como dirigir a vida, é o início de um trajeto que normalmente nos leva à ruína. Olha o que diz o texto de Provérbios, o primeiro texto que eu lerei, Provérbios 16, de 1 a 3. Vários textos a respeito do direcionamento de Deus. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Isso aí toca você em algum lugar? Todos os caminhos são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Repete isso comigo. Entregue e o que você tem planejado. Sabe como nós normalmente interpretamos esse texto? É assim, se eu orar e colocar diante do altar de Deus os meus planos, Deus vai abençoar os meus planos. É normalmente isso que a gente faz. A gente pega os nossos planos, o meu planozinho, né, o meu itinerário. Deus, é aqui, ó, o que eu, como ser humano criado por ti, falho e pecador, melhor posso fazer está aqui, ó. É isso que eu quero fazer. Agora abençoa. Sério? O que o texto está dizendo não é isso. O que o texto está dizendo é que se nós apresentarmos a Deus os nossos planos, tipo assim, Senhor, os meus planos são esses, mas Tu és soberano, então faz deles o que Tu quiseres. Você viu alguma diferença? Uma coisa é eu apresentar a Deus os meus planos como eu soberano e Ele servo. Outra coisa é eu apresentar a Deus os meus planos como Ele soberano, dizendo, Senhor, esses são os meus planos, mas faz como Tu desejares. Não é isso que está dizendo no início do capítulo? O que está dizendo no início do capítulo é que o ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, os seus planos são, na melhor das hipóteses, uma boa aproximação. São, na melhor das hipóteses, um bom alinhavado. Mas de onde vem a resposta certa? Quem vai dirigir? Enquanto você estiver dirigindo, você é o único responsável pelos resultados. Mas quando você traz os seus planos e coloca nas mãos do Senhor, os resultados que Ele deseja são responsabilidade dEle. Mesmo que as atividades que você precise fazer sejam suas. Lê comigo o próximo texto. O próximo texto é em Salmo 37, verso 3. Olha como diz. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Olha bem. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aí a gente pega algumas apaixonadas adolescentes, Paulo. Apaixonadas por aquele cara. Aquele cara, o pedaço de mau caminho, literalmente. Aí chega e fala, pastor, eu estou orando tanto para Deus, eu já entreguei para o Senhor. O que é que tu entregaste? Esse pedaço de mau caminho. E o cara é um pedaço de mau caminho. Aí fala, não, mas eu já coloquei na mão do Senhor, eu já fiz do Senhor o meu agrado, sabe? Eu tenho adorado a Deus, eu tenho orado de madrugada, eu tenho até jejuado, pastor, e Ele vai dar o que eu quero. Olha para mim. Tu acha mesmo que Deus vai te dar alguma coisa porque você pediu e depois fez um balacobacozinho só para parecer que você estava convencendo? Com Deus não se barganha, menina. Principalmente quando é um desejo do seu coração que é expressamente contra o desejo dele. Sabe o que é você se agradar de Deus? É o desejo dele passar a ser o seu.
Isso é se agradar de Deus. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Olha bem a linguagem poética do salmista. Se você se agradar, ali é a sua vontade, tá? A sua vontade ficou ali. E aí você vem se agradando de Deus, conhecendo o seu propósito, conhecendo o caráter de Deus, tendo intimidade com Deus e paulatinamente, como num casamento, se agradando de Deus. E aí Ele fará o desejo do seu coração. O que é que mudou, o desejo de Deus ou o seu? Fale, o meu. Essa é a resposta, é o meu. Porque o coração que muda, o coração que é maleável, a pessoa que precisa ser moldada é você. E quem dirige essa mudança é o Senhor. Portanto, quando o salmista diz que agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, ele está dizendo exatamente isso. Você será moldado a tal ponto que fazer a vontade de Deus será o teu desejo. Ele continua: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Quem vai dirigir? Esta é a pergunta de 2018, na verdade é a pergunta da vida. Quem vai dirigir? Eu gostaria de desafiar você. Eu gostaria de desafiar você a entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e esperar que Ele faça o que só Ele pode fazer, enquanto você busca fazer a vontade dEle. Você topa isso? O desafio é claríssimo. Outra forma de expressar esse desafio é fazer do Senhor, fazer de Jesus Cristo, fazer de Deus o seu Senhor. Fazer dele o seu dirigente. Fazer dele o seu líder. Essa é a forma de sair do lugar onde você está para o lugar para onde Ele deseja. Outra forma de expressar esse desafio é render-se a Ele. Porque há um quê de necessidade de rendermos o nosso coração a Ele, porque o nosso coração é duro, é complicado de dobrar. Então, o desafio de todo esse mês de janeiro é um só. É colocar nas mãos de Deus, como soberano, tudo aquilo que somos, fazemos ou planejamos, para que Ele nos influencie de tal forma e nos direcione para onde devemos ir. E assim o tenhamos como Senhor e vivamos a sua vontade, e não somente a nossa.